time de atendimento e o time de Customer Experience. A gente vê algumas agências usando mais atendimento, outras outro termo. Tá bom. Bom, acho que atendimento é um termo mais usado no passado. Antigamente a gente não pensava em experiência do cliente, a gente acabava falando muito mais sobre resolver o problema dele, mas a qualquer custo. E Customer Experience é um tema muito baseado na experiência do cliente. Então a gente ainda tem empresas que têm esse nome de atendimento, saque, coisas do tipo, que são muito mais ligadas à resolução de problemas mais simplistas, de problemas muito mais pontuais. E o time de Customer Experience é um cara que está preocupado com a experiência do cliente, com a jornada dele, de como ele pensa sobre a empresa. É um time que é muito embaixador da marca, que está ali para atuar não só do problema que ele aconteceu naquele momento, mas também para falar todos os benefícios que a marca tem, da importância dele fazer parte daquele grupo, enfim. Então, basicamente, se eu puder dar uma diferença sobre um time de atendimento e um time de Customer Experience, o time de atendimento está muito mais focado em tirar pedido, resolver problema, e o time de Customer Experience está muito mais voltado para a experiência do cliente. Ele vai resolver problema, mas ele vai aproveitar aquele momento para fazer um encantamento com o cliente, para pegar insights do que pode se melhorar no produto, e ele acaba envolvendo o cliente naquela dinâmica como um todo. Perfeito. E processos básicos sobre experiência. Quais são os processos básicos sobre experiência especificamente que algumas empresas acabam ainda não seguindo ou não estão acostumadas com a rotina na cultura? Bom, vamos lá. Acho que tem algumas coisas que são simples, mas são difíceis de ser implementadas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de processo de atendimento, quanto mais simples for o processo, melhor. Mas quando a gente fala de um e-commerce, por exemplo, olha a complexidade que você tem, por exemplo, para fazer um cancelamento de um item, fazer a coleta daquele item, e ter que ir à casa do cliente, coletar aquele item, voltar com o item, depois fazer o estorno para o cliente. Então, é um processo complexo para alguns segmentos, para algumas empresas. Mas se eu puder dar aqui algumas dicas dos principais pontos que deveriam ser levados em consideração, eu olharia. Primeiro, ter processos simples e fáceis de se resolver. Segundo, conhecer muito bem o cliente. Então, é super importante você chamar o cliente pelo nome, saber realmente qual é a dor dele, entender qual é o real ponto de dor que ele teve naquele momento de jornada, enfim, super importante. E por fim, eu costumo dizer que a operação uma operação de Customer Experience, ela tem dois únicos grandes objetivos. Resolver o problema, né? Afinal de contas, o cliente entrou em contato por conta de algum problema, uma falha na comunicação, um problema com o pedido realmente dito, e encantar. É ali que você tem a chance de você fazer com o cliente algo que ele não espera. Então, se ele entrar em contato contigo para resolver alguma coisa, para ter uma solução de uma coisa, você conseguir trazer para ele algo que está fora do que tem a expectativa dele, ali você criou um momento de encantamento. Se conseguir seguir essa trilogia, a gente consegue chegar num bom resultado. A trilogia do sucesso. É um bom resultado. Perfeito. Bom, como a gente está com experiência, boa parte da experiência nem sempre é positiva. Tem algumas crises, algumas dificuldades. Tem alguma dica de como a gente pode lidar com esses momentos de crise, especificamente sobre atendimento, sobre experiência do cliente? Sim. 2 pontos. Simples e fácil. Empatia e transparência. Então, por exemplo, quando você fala vou falar aqui, eu trabalho no segmento pet, numa empresa que é voltada para pet, e recentemente a gente teve um problema, por exemplo, com um item de alimentação que foi contaminado, que não tem nada a ver com a Pet Love, mas que impacta diretamente as pessoas que consomem e que usam os produtos comprados na Pet Love. Então é um propilenoglicol, um nome mega complexo, mas a gente tem que apertar a tecla SAP do que é isso para o cliente, para ele entender. Quanto mais transparente eu for, quanto mais eu antecipar minha comunicação, quanto mais empatia eu tiver falando, putz, se eu tivesse um cachorro que tivesse consumido um item, eu queria saber se o item que eu consumi tem ou não tem esse item? Pô, eu gostaria. Então eu preciso ser empático, eu preciso comunicar. Então quanto mais a gente conseguir ter de empatia e transparência em momentos de crise, eu acho que funciona melhor. E para fechar, a gente está fazendo um conteúdo especial sobre 2023. E para você, quais são as principais tendências ou a tendência para 2023 que a gente pode esperar? Quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de olhar para a expectativa do cliente, a gente precisa entender que o cliente é gente e que gente muda o tempo todo, né? Então, acho que a gente está vindo num momento pós-pandemia, que as pessoas estão tentando sair um pouco do digital para ir um pouco para o físico, né? Então, você vê que algumas empresas, por exemplo, que se deram muito bem na época da pandemia, estão se reestruturando para trazer um pouco dessa experiência um pouco mais tangível, porque a gente gosta de gente gosta de pessoas, a gente gosta de contato. Eu acho que para esse próximo ano,
essa coisa de digital que a gente chama, que é essa mistura do digital com o físico, ela é uma grande tendência. Você buscar pontos que você consiga ter tanto um relacionamento rápido, prático com o seu cliente, através de um meio digital, mas também ter ali um pouco do toque, um pouco do contato, um pouco do presencial. E quando eu digo presencial, não precisa ser exatamente ali frente a frente. Pode ser através de uma ação, pode ser você mandando alguma coisa para o seu cliente que ele não espera, pode ser trazendo um produto que ele utilize dentro de você. Eu acho que tem N opções para isso, eu acho que digital é uma grande tendência do futuro. Perfeito. E você falou agora de pandemia, aproveitando uma pergunta, você enxerga algumas coisas que mudaram na experiência do cliente nesses últimos anos devido à pandemia? Sim. Na pandemia a gente se acostumou a comprar tudo e receber tudo em casa, com velocidade rápida, com precisão, principalmente do sair de casa. E eu acho que isso subiu um pouco a barra do e-commerce, geral, cliente como um todo. Então, pós-pandemia, eu acho que o cliente é mais exigente. Então, quando ele vai na tua loja e você vai vender um item para ele, fala, se eu te entrego em 3 dias, ele fala, mas se eu comprar online, você me entrega em 2. Então, a gente precisa agora equalizar esse pós-pandemia para que o cliente tenha, como o cliente subiu a barra e tem uma expectativa maior, a gente precisa atender ele em todas as dimensões com essa nova expectativa. É a mesma coisa que eu ia falar para você da gente chamar táxi, né? Antigamente era normal, a gente dava o sinal e pedir táxi. Hoje em dia a gente não pensa nessa possibilidade. O cliente, na pandemia também, ele não pensa em receber uma coisa por 3 dias. Para ele comprou e entrega no mesmo dia. Se ele for na loja, ele quer receber no mesmo dia. Então, eu acho que essas são algumas mudanças que a gente tem. E eu acho que em termos de relacionamento, as coisas estão muito mais rápidas, né? Então, espera um tempo de resposta mais rápido, um relacionamento, um contato da empresa de forma mais rápida. Então, essas coisas também aceleraram no processo da pandemia e acho que vai fazer parte daqui para frente.